A paz do Senhor, amados irmãos, irmãos e irmãs que ouvirão esse testemunho. Aqui eu dou início, à segunda parte do meu testemunho de restauração do meu matrimônio, da minha família, do meu casamento. Eu já relatei na primeira parte, a separação, e nessa segunda parte o retorno, o início, de uma nova caminhada, depois da separação, o retorno do meu esposo para minha casa, para o nosso lar, e o início do deserto dentro de casa, Todas as experiências, vou tentar colocar aqui os pontos mais relevantes das experiências que eu passei depois do retorno do meu esposo. Então, como eu já mencionei na primeira parte, o meu esposo retornou em junho de 2019, como nós havíamos dialogado, entrado num acordo dele retornar, ele volta e na minha cabeça eu estava finalizando aquele deserto de provação ali, e eu idealizei ali na minha mente que a partir de agora eu viveria um conto de fadas, E assim, tudo aquilo que eu sonhei, tudo aquilo que eu imaginava, que a gente pensa, uma nova lua de mel, o meu esposo voltando com carinho, me tratando com carinho, tudo aquilo eu aguardava, eu me preparei para recebê-lo, me preparei para dar carinho para ele, para fazer ele o homem mais feliz do mundo. Tudo que a gente idealiza, tudo que eu acredito que você que está ouvindo esse áudio pensa e fica imaginando, porque eu pensava muito no retorno, como que seria. Então, de repente, as coisas acontecem mais uma vez, Deus me surpreende. E não foi do jeito que eu imaginei, do jeito que eu esperava. Com uma semana, mais ou menos uma semana que meu esposo estava de volta, no início, eu sempre tratando ele muito bem, assim, dando muito carinho para ele, mas eu sentia que ele estava estranho, meio distante, parecia que ele não estava à vontade dentro de casa, que tinha algo ainda que precisava ser ajustado. E eu comecei a estranhar, porque logo ele já começou a ficar estranho, muito triste, e às vezes ele ia para o trabalho, às vezes ele não vinha almoçar, e às vezes eu tinha que ficar ligando: você vai vir almoçar? Cadê você? E ficava aquela cobrança, sabe? Aquela coisa que para mim estava sendo um pouco chato fazer aquilo. E incômodo, porque eu pensava: poxa, a gente voltou agora, Ficamos todo esse processo longe e ele parece que não está feliz, E a minha felicidade eu tentava demonstrar de todas as formas. E nós conversávamos ali, Eu sempre tentando dar todo o carinho para ele, toda a atenção, mas ele não estava bem. E comecei a perceber que às vezes 5 horas, quando era o horário dele retornar para casa, às 17 horas, ele demorava a vir. Quando ele chegava, eu olhava para o rosto dele, eu via que ele estava, que ele tinha chorado, que ele não estava bem. E aquilo foi me engasgando, irmãos. Eu comecei a perguntar para Deus: Deus, o que está acontecendo? Senhor, eu não estou entendendo. Lembra que na primeira parte, no momento da resposta da campanha, eu também questionava: meu Deus, essa é a resposta? Então, assim, eu comecei a perguntar: Deus, esse é o retorno? Foi o que eu passei os 9 meses, todas as batalhas que eu enfrentei, e eu não estou vendo o resultado.
Até que um dia eu vi que ele não estava bem, né? Ele estava muito triste, chorando. Não assim, chorando de expressar, mas assim, a gente vendo que por dentro ele estava se derramando. E eu ficava apreensiva, sabe? Pensei, o que eu faço? E cheguei perto dele e perguntei se eu podia orar por ele, né? Se ele aceitava uma oração. E ele aceitou naquele dia. E eu orei, pedi para Deus libertar, para ajudar ele. Perdão, irmãos. Mas aquele dia, quando foi no outro dia, eu perguntei se eu podia orar, ele já não aceitou. Disse que não, né, que eu deixasse ele quieto, ele não estava bem. E aí eu falei para ele que quando ele sentisse a vontade para conversar, que eu estaria pronta para ouvi-lo. E ele falou para mim que eu não estava pronto para ouvir ele. E assim, irmãos, eu fiquei preocupada, né, por conta daquele comportamento dele. E antes disso, bem no iniciozinho do retorno dele, eu achava assim que tinha voltado o meu esposo, né? Então, assim, eu na minha inocência, sabe, eu fui me abrindo para ele, contando as experiências que eu tive, né, os canais, né, as ajudas, né, a experiência com Deus que eu tive, né, como que foi maravilhoso sentir o amor de Deus, se sentir amada por Cristo. E também ele me perguntou se eu tive outros relacionamentos, eu falei que não. E aí a gente foi dialogando, foi conversando, falando sobre o que as pessoas pensavam, né? E aí quando eu fui relatando para ele, né, o que as pessoas pensavam, né, da separação, que ele foi me perguntando e eu na minha inocência fui abrindo, dizendo para ele, né, que fulano de tal achava um absurdo, que ciclano achava um absurdo, né, que as pessoas falavam muito dele na rua, né, as pessoas que nos conheciam. E naquele dia, irmãos, eu senti que ele ficou muito para baixo, ele ficou muito chateado. E ele olhou para mim assim e falou assim, porque quem conviveu com você foi eu. Eu fiquei sujo na sociedade, porque eu me calei. E você saiu de santa, saiu de boazinha, mas ninguém sabe o que eu passei com você. E ali eu me entalei naquele dia. E ali eu olhei para ele e falei assim, mas você queria que eu fizesse o quê? Que eu saísse gritando na rua, que eu era errada, que eu que não tive sabedoria. Em nenhum momento eu deixei de assumir minhas falhas. E aí ele perguntou por que sua família nunca veio conversar comigo, seus pais nunca vieram me tomar satisfação do que eu fiz. E aí eu falei, porque eu nunca deixei eles ir conversar com vocês. Porque eu nunca deixei minha família se intrometer nessa situação. Porque eu sabia que um dia você voltaria. E também sabia que eu tinha tido muitas falhas, então eu não queria que eles, né, entrassem numa situação que já estava nas mãos de Deus. Irmãos, irmãs, naquele dia meu esposo, sabe, foi um clima muito chato, sabe? Parecia assim que a gente estava ali, ele tentando justificar a falha dele e eu, assim, para mim aquilo era uma coisa natural. Eu estava preparada, né, para ouvir. Sabia que Deus tinha feito, meu coração por dentro estava limpo, né, de perdão, para perdoar, né, né, comentei um dia que as pessoas falavam, né, em relação ao envolvimento dele com a outra pessoa. Então, assim, ele me foi fazendo perguntas e eu fui respondendo, só que no decorrer dessas respostas que eu fui dando para ele, aquilo foi como se tivesse pego, arrancado, né, a casca de uma ferida muito profunda. E sangrou muito no coração dele, sangrou muito para ele aquilo.
E ele começou a mudar. Então, assim, parecia assim que o orgulho dele falou mais alto. Tipo, poxa, eu voltei, né? Eu saí, eu fiz tudo aquilo, agora eu volto, isso fica feio para mim. E aquilo me preocupou. Então, com uma semana ele começou a mudar, ele começou a ficar estranho. E é isso que eu falei para vocês, às vezes eu percebi que ele tinha chorado, ele, né, demorava a chegar em casa. E eu falei para ele assim, olha, quando você sentir a vontade para se abrir comigo, eu estou preparada para te ouvir. Ele falou que eu não estava. E naquele dia eu insisti muito, falei, não, pode se abrir, o que está acontecendo? Falei do amor de Jesus para ele, né? Falei que eu sabia que não era fácil, que ele estava passando, mas que eu estava pronta ali para ajudar ele. E aí foi quando ele falou para mim que ele não sabia o que estava acontecendo com a cabeça dele, que ele não sentia mais nada por mim, que ele tentou o retorno. Ele pensou que ele conseguiria, mas ele não podia mentir para mim, porque ele não tinha como retribuir tudo que eu estava fazendo por ele. Ele não tinha como, naquele momento, ele não tinha como me dar amor, ele não tinha como me dar carinho. Ele estava confuso, muito abatido, confuso a cabeça dele, porque ao mesmo tempo que ele queria estar junto comigo, estar dentro de casa com os nossos filhos, ele não conseguia ficar perto de mim, ele não conseguia ter esse carinho por mim e não conseguia ter nenhum tipo de, naquele momento, atração de homem, né, de marido por mim. Eu literalmente desabei. Aquilo foi muito difícil ouvir. E olha eu novamente, olhando para o céu, olhando para o alto e perguntando para Deus, Deus, eu não acredito que eu vou ter que passar uma outra prova de novo. Não acabou, Senhor. Lá vou eu questionar. Eu não acredito que eu estou ouvindo. Então, naquele momento ali, eu comecei a chorar e eu não tive resposta para ele no momento. Me calei. Falei para ele que eu precisava sair um pouco. Era noite, eu peguei a chave do carro e fui para casa de uma amiga minha, de uma amiga muito íntima, que me ajudou muito, né? A gente é amiga da família, me ajudou muito, né, em oração no deserto. E eu fui para lá. E lá eu desabei, né? Ela orou por mim, eu chorei muito, falava que eu não estava acreditando, que eu tinha que passar por tudo de novo, né? Ter que ouvir tudo aquilo de novo era muito dolorido para mim. E eu, né, naquele dia ali, eu orei, ela orou por mim, e aí eu melhorei. E ela falou para mim assim, volta para casa, você não vai ficar aqui, volta e encara isso, né, de cabeça erguida. E Deus vai te dar saída, vai te ajudar. E eu entendi, falei, isso aí, vou voltar para casa. E eu não sei o que Deus tem que fazer, eu não sei o que eu tenho que passar, mas eu preciso aceitar. E eu fui orar, irmãos. E eu falei para o Senhor, falei, Senhor, me prepara, porque eu sinto que eu estou entrando em terras desconhecidas. Eu sinto que eu estou iniciando uma nova batalha espiritual. E eu sei que não vai ser fácil. Eu sei que vai ser travado. E se o Senhor não estiver comigo, eu não vou aguentar. Eu não vou suportar. Porque não tá fácil. E orei ali com todo o meu coração, né? E pedi para Deus sabedoria para que eu pudesse conversar com meu esposo. Quando foi no outro dia, ele veio meio-dia almoçar, e quando ele chegou, que eu estava fazendo o almoço, né, terminando de preparar o almoço, ele entrou, né, ali pela porta da cozinha, que eu olhei para ele, eu
já clamei por misericórdia pelo Senhor, porque eu vi que ali lá vinha chumbo. Eu não vi o meu esposo, eu vi ali uma pessoa totalmente opressa. E ele veio meio que chorando, já falou para mim: e aí, o que você pensou? Você vai aceitar? Você acha que você vai aceitar viver assim? Você vai me aceitar viver assim? Eu quero, porque assim, quando ele falou para mim que ele não sentia nada por mim, ele falou que só tinha voltado por causa dos filhos. E aí ele falou para mim assim, porque eu quero viver com meus filhos. Se você quiser procurar outra pessoa, você procura, né? E você nunca vai aceitar. Que casal que vai conviver dessa forma, né? Então a melhor forma é o divórcio e tal. E começou a desabor e falou muita coisa. E de repente ele começou a chorar ali. E eu ouvi tudo aquilo com as lágrimas caindo no meu rosto. Eu estava preparando a comida. Eu não respondi nada para ele naquele momento. Ali eu percebi, irmãos, que o primeiro sinal da transformação. Então Deus havia me preparado. Eu achei assim, não, eu estou transformada. Mas Deus estava me testando. Ele permitiu para que eu pudesse, para que o vaso pudesse estar realmente pronto. Porque assim, dizer que você foi transformado, que você suporta tal situação é uma coisa, você passar por a situação é outra. Então assim, outrora, aquela mulher que ouviu tudo aquilo não suportaria. Outrora, na minha pessoa, no meu homem velho, na minha mulher velha, na pessoa velha que eu era antes, eu teria resposta na bucha, ali teríamos uma discussão terrível, porém eu me calei naquele dia. Eu só chorei e fiquei calada. Falei comecei a orar em espírito. E ele desabafou, depois ele pegou a chave e foi embora. Foi para o trabalho de novo, não almoçou. E eu respirei. Quando foi à noite, ele voltou, não falei nada. No outro dia, conversamos. E aí, irmãos, eu cheguei para ele e falei para ele que se ele estava preparado para a gente se separar, se ele estava preparado para me ver nos braços de outro homem, se ele estava preparado para ver os filhos dele sendo criados por outro homem. Porém, porque era aquilo que ele tinha me falado para mim fazer. E eu falei para ele assim, porém, não é isso que eu quero, e não é isso que Deus quer. Você está confuso. Eu entendo que o porquê você está com essa confusão na sua cabeça. Eu sei disso, porém eu não estou. O confuso aqui é você. Eu sei do que Deus tem preparado, do que Deus falou. Eu sei, eu tenho convicção do que durante todos esses meses que eu venho orando, que Jesus vem falando em relação ao nosso casamento, ao nosso relacionamento, à nossa família. Então eu não tenho confusão nenhuma. Se você quer o divórcio, você vai atrás, você paga o preço, mas eu não assino. Eu não vou assinar minha derrota, porque não é isso que Deus quer para nós. E ali ele ficou chateado, porque ele dizia que ele ia ter que pagar mais, ia ser muito mais difícil se eu não assinasse. E aí eu falei para ele que assunto encerrado, que ele pensasse. E aí, irmãos, depois daquela conversa, eu fiquei muito abatida, assim, meu sistema nervoso abalou muito, porque eu já havia relatado para minha família que nós tínhamos voltado, que estava tudo bem. Naquele dia eu tinha um almoço na casa dos meus pais, meu irmão tinha vindo almoçar lá, e tinha um aniversário da minha mãe. E eu não sabia como eu iria estar lá com o meu rosto totalmente abatido, com minhas atitudes. Então eu fui para aquele almoço ali, nós fomos disfarçadamente, e a minha mãe percebeu, e eu sempre dizia que eu não estava bem, que eu estava com dor de cabeça, que eu estava no meu período menstrual, então eu comecei a dar algumas desculpas para eles não desconfiar o que estava acontecendo. E ali nós ficamos naquele almoço, quando foi à noite, na verdade, quando foi no outro dia, eu chamei ele e perguntei para ele se ele tinha pensado na nossa conversa e qual que era a decisão dele. E ele falou para mim que ele não entendia o que estava acontecendo,
que ele queria estar ao meu lado, mas ele não conseguia. Mas que eu não desistisse dele, que eu não desistisse de orar por ele, que eu não desistisse do nosso casamento. Eu comecei a chorar ali, abracei ele, falei para ele que é difícil viver tudo isso de novo, irmãos, mas eu preciso falar porque eu sei que Deus vai falar através desse testemunho com muitas pessoas que talvez estejam vivendo a mesma situação que eu vivi. E aí eu falei para ele que eu ia dar essa chance para ele, que nós íamos lutar, porque eu tinha convicção do que Deus tinha falado comigo e que a nossa família era uma família que pertencia a Deus e o inimigo não ia destruir. E ali eu entrei, irmãos, no maior desafio da minha vida. Um dos maiores desafios, porque a gente não sabe o dia de amanhã, o que nós ainda vamos passar. Ele, aparentemente ali, ele falou que tudo bem, que ele queria aquilo também. Só que a luta, eu tive que lutar sozinha, ele não conseguiu lutar. Então, assim, quando ele entendeu que eu aceitaria ele de volta dentro de casa, quando ele entendeu ali que eu tinha convicção, que eu não queria que ele saísse mais, né? Que se ele saísse, eu falava para ele: olha, você que sabe, você está livre, mas se você sair, você não vai ter mais a liberdade que você tinha antes, né? As coisas vão ser diferentes. Eu não vou jamais atrás de outra pessoa, porque eu tenho essa convicção que o casamento ele é único, ele é indissolúvel, mas que as coisas vão ser diferentes. Então, assim, eu sempre colocava minha posição para ele. E aí, irmãos, ele começou o repúdio, o inimigo ganhou forças na vida dele. E a primeira coisa que ele fez foi passar a dormir na sala. Ele passou a dormir na sala e eu passei a viver um deserto dentro de casa. Porque eu ia trabalhar, quando eu chegava, nós éramos 2 estranhos. Eu tinha que pisar em ovos, eu não sabia, eu não podia, eu não sabia o que fazer, nada estava bom para ele, o que eu fazia nada estava bom, a comida não estava boa, as coisas, não sabe? Ele sempre estava muito amargurado, muito triste. Eu não podia me aproximar mais dele para a gente ter um contato de esposo, de carinho. E eu tinha que disfarçar para as crianças, que estava tudo bem. E para as pessoas também lá fora, que estava tudo bem, que o nosso casamento estava bem, que as pessoas chegavam, nos davam parabéns, me davam, que sabia da nossa história. E só Deus sabia o que eu estava passando. E foram ali longos meses de muita aflição. Então eu chegava em casa do trabalho, eu passei a fazer do meu quarto um quarto de guerra de oração. Então eu chegava, eu entrava, trancava a porta do meu quarto, eu colocava meu rosto no chão e eu chorava desesperadamente. Eu chorava muito pedindo para Deus uma saída, falando para Deus para que o Senhor tivesse misericórdia de mim, misericórdia das nossas vidas. E o mais difícil, irmãos, era ter que sair do quarto com o rosto inchado. E ele olhar para mim e perceber que eu tinha chorado muito. E eu lavava meu rosto e voltava para a sala ali, às vezes para a cozinha, fazia o serviço de casa, fazia tudo que eu fazia para ele. Quanto mais eu agradava a ele, mais aquilo fazia com que ele me repudiava. Mais eu sentia que ele tinha nojo de mim, que ele tinha raiva. Então, assim, eu comecei a olhar para o espelho, eu me sentia para baixo às vezes. Por mais que a gente busque a Deus, mas a gente é humana. Tem dias que você é mulher, às vezes a gente que é mulher se sente muito mal. Então, assim, eu olhava para mim e me sentia feia. Tudo aquilo que eu criei, tudo aquilo que eu idealizei na minha cabeça foi se desconstruindo por conta daquele repúdio dele. E eu pensava, meu Deus, quando isso vai acabar? Então, assim, eu fui buscando ajuda mais uma vez, eu buscava ajuda, na oração, e eu comecei a pesquisar nos sites,
né, pregações, testemunhos sobre essa situação, e eu percebi que tinha muito pouco, sempre eram as mesmas, praticamente sempre assim, as mesmas falas em relação a de você cuidar, não repudiar, não colocar para fora, você dar um bom testemunho, mas assim, experiências mais como a gente tem assim, relatos e pregações e autoajudas em relação ao deserto, na separação, não tem da mesma forma como é viver o deserto com a pessoa dentro de casa. Então, as experiências que eu fui tendo, eu tive que adquirir eu e Deus, eu buscava em Deus força. E ali você tem que viver, você tem que aprender a engolir o seu orgulho, você tem que aprender a se diminuir cada dia, porque você vê aquela pessoa ali te humilhando, às vezes te repudiando, né, te fazendo de tudo para te tirar do sério. E, na verdade, você tem que olhar com os olhos espirituais, porque você tem que ver que não é aquela pessoa, mas que é o próprio inimigo. Então, tinha dias que eu tinha uma vontade de ajustar as pontas, de chegar e, sabe, descer o abacaxi e falar, né? Tinha dias que eu pensava, poxa vida, eu não mereço isso, eu fiz de tudo pra gente estar bem, de repente eu tenho que passar por isso. Mas aí eu voltava atrás e pensava, não, eu não posso fazer isso. Se eu fizer isso, eu estou lutando. Eu não estou lutando contra o meu esposo, não é o meu esposo. É o inimigo que está tentando fazer de tudo para que eu perca a bênção. E por muitas vezes, e algumas vezes que eu chamava ele para conversar, que eu tentava pôr aquilo na cabeça dele, sobre ele aceitar o Senhor, sobre ele abrir o coração, sobre ele sempre falava que ele não sabia que a reconquista teria que ser, ele não sabia quanto tempo ele ia viver daquele jeito, que eu tinha que aprender a conquistar o amor dele novamente, que era um desafio que não estava sendo fácil para ele, né? Mas que e aí outras vezes a gente discutia porque ele ficava chateado porque eu insistia tanto, né, no casamento, no relacionamento. Eu sempre falava que porque Deus queria aquilo, porque era um projeto. Outras vezes ele zombava de mim, o inimigo usava a boca dele para zombar desse projeto. E ele sempre falava, porque Deus falou que tem um projeto, Deus escolheu a gente, começava a zombar, sabe? E eu tinha que engolir tudo aquilo, sabe? Foi uma luta muito travada. Mas sempre eu deixava bem claro que o que Deus tinha para nossas vidas era muito maior do que aquilo que o inimigo estava fazendo. E aí eu lembro que uma vez a gente conversando, né, algumas vezes o inimigo usava ele assim para desfazer de mim, né, para me rebaixar. E aquele dia eu cheguei para ele e falei assim, olha, eu não aceito isso, né, a forma como você está me comparando, colocando, e eu tenho valor, tenho um Deus que me ama muito, e naquele momento ali, naquele dia, ele olhou com aquele olhar de repúdio assim para mim e falou para mim assim, por que você insiste? Né? Tipo, você gosta de sofrer, você quer, porque qualquer atitude, se eu tenho, para mim uma atitude só basta, para um bom entendedor uma atitude só basta, né? Se você já percebeu que eu não, né, que eu não quero casamento, mas você fica insistindo, eu estou aqui preso por sua causa, né, porque você não deixa de orar, você não me libera, e começava a criar toda aquela situação. E aí foi quando eu cheguei e falei para ele, falei assim, olha, eu insisto porque Deus é quem tem me falado comigo, não é o homem. Porque eu tenho ouvido a voz de um Deus que fala que vai restaurar esse casamento, que vai restaurar nosso lar, o nosso amor. Porque esse amor que está aí, que morreu dentro de você, Deus tem o poder de ressuscitar ele. E ele tem o poder de fazer você me amar novamente. Que os nossos filhos não foram por acaso, os dois vieram através de projetos de Deus. Foi milagre que Deus realizou nas nossas vidas. Então, Deus tem falado comigo. E esse Deus que eu sirvo é o Deus que vai vencer esta batalha. Não é o inimigo que está falando na sua boca. Não é ele que vai vencer. Porque ele já perdeu. Esse Deus vai fazer a nossa vida, vai restaurar nosso lar, nosso amor. Então, aquele dia, irmãos,
quando eu terminei de falar isso, ele respirou fundo, parecia assim que ele tinha levado uma sacudida. E aí ele tremia assim, gaguejou e falou para mim assim: então continua lutando, continua na sua fé. E aí eu saí, fui fazer o almoço, coloquei vários hinos para mim começar a ouvir. Então meu refúgio era ouvir hinos. Quando as coisas pioravam demais, eu colocava hinos sobre a família, hinos sobre os projetos de Deus. E às vezes eu fazia aquilo assim, pegava, colocava, aumentava o volume, e aquilo incomodava ele, mas assim, para que ele pudesse entender que realmente eu não ia desistir do projeto de Deus. O inimigo tinha que se bater em retirada. Eu lembro, irmãos, que Deus, no início da minha separação, o Senhor João Vaz falou que ele ia preparar uma viagem para nós ir para visitar os pais dele. E ele voltou em junho, quando foi, a gente tinha que viajar no final do ano, porém ele, nesse percurso, né, dessa confusão toda, ele desanimou de me levar e levar as crianças. E os pais dele não conheciam nosso filho mais novo. O pai dele já estava enfermo, porém não conhecia. E ele tinha muita vontade de levar nossos filhos para eles rever e conhecer. E ele foi durante 10 anos e eu nunca mais havia ido junto com ele. Então, assim, eu não fazia muito esforço, ele nunca fazia esforço para me levar. E eu também não fazia muito esforço para ir. E ele achava, assim, uma das coisas que ele guardava no coração, que eu não gostava da família dele, que eu não tinha apreço pela família dele. Porque a família dele morava longe e a minha morava perto. Então, durante anos eu ouvi isso dele. Mas aqui no decorrer do deserto, o Senhor transformou meu coração. Eu queria ir, eu tinha vontade, eu orava muito para Deus poupar a vida do pai dele, para que os nossos filhos pudessem rever e ele conhecer o nosso caçula. Irmãos, eu guardei aqui no meu coração, eu falei: Deus, o Senhor falou através do teu vaso, vai cumprir. Eu lembro que em setembro de 2019, eu já tinha, né, eu tinha ciência, eu estava vendo que estava chegando perto do final do ano, e as passagens eram bem caras, né? Nós tínhamos que planejar essas passagens. E eu pensava: meu Deus, o Senhor vai fazer um milagre. Quando foi em setembro, na madrugada, ele me acordou, pediu meus documentos. E naquele dia, naquela madrugada, nós compramos as passagens. E depois daquilo, nós não falamos mais dessa viagem. Então eu tinha uma ansiedade, sabe? Às vezes eu tinha um frio na barriga. Porque eu pensava: meu Deus, eu vou viajar com ele vivendo desse jeito. Como que vai ser viver, né? Estar no meio da família dele, como ele vai me tratar, Senhor, como que eu vou ter que viver, como, sabe, como que vai ser? E eu tinha uma esperança muito grande que Deus ia fazer uma grande obra naquela viagem, porque eu fui uma única vez com ele para lá e tinha sido assim um renovo no nosso casamento na época. Irmãos, e quando chegou o dia dessa viagem, eu tive uma outra conversa com ele, eu questionei ele sobre ir, da forma como ele estava me tratando, como que ia ser lá. Ele, muito apressa, falou para mim que eu tinha aceitado de ir para levar nossos filhos e que o único objetivo da minha ida era esse, pronto. E assim eu fui, irmãos. Eu fui com o coração aberto para fazer o meu melhor, porque eu queria ir naquela viagem, eu queria estar ali junto com ele, conviver com a família dele naquele momento. E não foi fácil, assim, entre aspas, porque a gente soube disfarçar muito bem lá, mas em vez em quando ele deixava dar uma deslizada. Mas Deus me deu muita graça, muita força e nós fomos. Porém, eu achava assim: agora no retorno ele vai mudar. Então, quando a gente voltou da viagem, nós continuamos ainda, ele continuou. Ele foi começando, irmãos, com o passar dos meses, as coisas foram se brandando mais. Então, aquela opressão, quanto mais ele me oprimia, quanto mais ele me repudiava, mais eu dava amor para ele. Mas eu cuidava dele, mas eu lavava as roupas dele, mas eu fazia, né? Aí ele não vinha mais almoçar em casa, eu não pegava no pé dele. Então, assim, eu tentava fazer o meu melhor para ele. E eu lembro que um dia
no meu desespero, porque chegou momentos que eu pensei em desistir. Eu pensei em dar um ponto, dar um basta naquela situação, falar, Deus, eu não quero mais, chega, não quero mais passar por isso, né? Eu não dependo dele financeiramente, eu quero viver em paz, tá difícil viver dentro de casa, né? Eu achei que era meu esposo, não é uma pessoa estranha. E eu lembro que um dia eu mandei um áudio para o Alan, pedindo orientação para ele. E eu tinha determinado naquele dia que falei, Senhor, eu sei que o Senhor tem o poder de usar o Alan para falar comigo. Eu faço uma prova com o Senhor. E eu vou contar toda a minha situação que eu estou passando para ele. E aquilo que o Senhor colocar no coração dele vai ser a minha decisão do que eu vou tomar. E ali eu mandei um áudio para o Alan explicando o que eu estava passando, porque eu tinha chegado à conclusão que eu tinha forçado o retorno, que ele tinha retornado na hora errada. Então eu que tentava sempre me apegar naquelas pregações né, da reconciliação e não da restauração. Né? E eu pensava, poxa vida, eu tentei encurtar meu deserto, eu tentei, naquele diálogo que eu chamei ele, então ali, naquela conversa que eu fui perguntar para ele ali, eu encurtei meu deserto, eu tentei achar que eu ia, né, diminuir minha estrada e eu me ferrei porque eu estou passando coisas piores, porque antes eu tinha liberdade, eu podia estar dentro de casa com uma liberdade total de louvar a Deus, de buscar a Deus, né? Quando eu queria chorar, ninguém dele não estava me vendo chorando, meu sofrimento, minhas falhas. Agora eu estou aqui junto com ele, ele passando por tudo, e ele ainda vê, ainda zomba da minha cara. O inimigo ainda está zombando da minha cara. Eu pensava assim, sabe? E eu mandei aquele áudio para o Alan. E quando o Alan ouviu e ele me respondeu, quando eu vi que ele tinha me respondido um dia depois, antes de eu clicar para ouvir, nossa, meu coração acelerou e eu pensava, não, agora o Senhor vai falar para mim pôr um ponto final, né? O Alan vai dizer para mim que ele voltou na hora errada, que eu tenho que deixar eu ir. E aí quando o Alan ouviu tudo, ele foi muito, assim, muito direto, muito objetivo. Ele não demorou muito na sua fala, ele só apenas falou assim, olha, põe uma coisa na sua cabeça. Se ele voltou para dentro de casa, foi Deus que trouxe ele. O que você tem que fazer agora é orar. Se você está sofrendo, se você está carente, se você está passando por tudo isso, você tem que ir para os pés de Jesus. Se deleitar, entra para o teu quarto e chora nos pés de Jesus. E trata ele o melhor que você pode tratar. Trata ele, dá muito amor, dá carinho para ele. E não espera nada em troca. Porque se ele voltou, o retorno dele não foi por acaso, foi Deus que trouxe ele de volta. Quando eu ouvi aquilo, eu calmei meu coração e falei, Senhor, mais uma vez eu tenho que aceitar. Tá bom, Senhor, eu aceito. Eu vou ser obediente. E assim eu fiz, irmãos. Ali eu me acalmei mais, então assim, eu tive a certeza que eu não tinha feito besteira de ter aceitado o retorno dele. Não tive certeza assim, que realmente tinha sido Deus que tinha trazido ele para me provar e até mesmo para mostrar para ele a minha transformação, né? Para mostrar para ele que eu tinha realmente mudado. E ali, irmãos, eu comecei a trabalhar, a usar de estratégia, a buscar do Espírito Santo estratégia para lutar contra o inimigo que estava lutando dentro da minha casa novamente. E eu comecei cada dia a orar, a clamar dentro desta causa, dentro desta situação. E os dias foram passando, né? Foi praticamente um ano. Agora em junho fez um ano. Um ano do deserto dentro de casa. Um ano de muita aflição, né? Pisando em ovos, com muito cuidado. A gente desliza, mas assim sempre. E as pessoas que conheciam a minha situação, muitos diziam que não suportaria, outros diziam que era loucura, eu não precisava passar por isso, né? Algumas pessoas que mais próximas. E eu sempre defendi que família é um projeto de Deus, que se eu estava passando por aquilo, porque havia uma alma que Deus amava muito, e eu precisava testemunhar que Cristo liberta, que Cristo salva, que Cristo transforma. E assim eu fui vivendo esse deserto dentro de casa. E
chegou um momento, irmãos, que tinha muitos dias que a gente chora, que eu chorava, porque assim, a gente foi cansando. Chegou um dia que eu cheguei no meu limite. Eu percebi que já tinha um ano vivendo assim, e que cada vez que eu pensava que ele ia melhorar, ele se afastava mais de mim, estava cada dia mais distante de mim, mais afastando-se de mim. E no decorrer desse um ano, alguns momentos nós tivemos contatos. Então, assim, cada vez que eu achava assim, nossa, agora acabou, né, os nossos contatos de marido e mulher, ele, no outro dia, ele me repudiava ainda mais, parecia assim que ele tinha nojo de mim. Então, aquilo doía muito para mim, pra gente que é mulher, aquilo me machucava muito. E eu fui orando, pedindo a Deus, e chegou um ponto que eu falei para Deus, Deus, eu foquei muito nisso. Já vai fazer 2 anos desde a separação que eu estou lutando, que eu estou nessa batalha. Eu estou cansada. Eu cheguei no meu limite. Eu não quero jamais jogar fora meu lar, meu casamento. E o Senhor não é Deus de confusão. Eu não posso dizer que o Senhor não é o dono dessa família, não quer o meu casamento. Porque o Senhor não vai falar tudo que o Senhor falou no início, o Senhor não vai desfazer agora. Mas eu estou cansada, Deus. Porém, Senhor, eu quero te dizer que eu entrego o meu coração. Se eu estou focada demais no meu esposo, se eu tenho respirado ele, vivido ele, eu quero colocar ele a teus pés. Colocar ele, essa causa nas tuas mãos. E aí foi quando eu determinei para o Senhor, Senhor, se o Senhor restaurar, amém. Eu vou te glorificar. Se o Senhor não restaurar, amém também. Eu sei, eu vou aceitar a tua vontade. E vou estar aos teus pés, porque eu sei que eu sou tua serva. E eu quero te servir, porque eu também sei que se o Senhor não restaurar, eu não tenho chance nenhuma, eu não devo jamais ter que procurar outra pessoa, porque eu vou estar te desagradando. Eu quero a salvação, eu quero estar aos teus pés. E eu falava sempre para Deus, eu comecei a focar, irmãos, a minha restauração, não mais no meu querer. Foi uma das coisas assim que eu vi que mudou muito dentro de mim, e mudou muito o meu deserto. Deus foi brandando, foi me mostrando sinais. No dia que eu comecei a focar, usar de nova estratégia e realmente não só focar, mas viver isso de coração, que o que eu vou relatar para vocês agora, foi quando eu comecei a olhar para essa batalha, né, dessa restauração para o meu esposo dentro de casa, agindo daquela forma. E eu comecei a perguntar, por que que eu estou passando por isso? Por que que eu estou suportando isso? Por que que eu tenho que passar por isso? Então eu tinha várias perguntas e automaticamente dentro daquelas perguntas eu tinha já as respostas. E as respostas que eu tinha não era algo que eu estava criando, era algo que eu tinha certeza. Então assim, eu cheguei a uma reflexão e uma conclusão. Refleti e concluí. Eu estou passando por isso por temor a Deus. Eu estou suportando isso. Eu estou lutando pela minha restauração porque eu amo a Jesus. Porque eu quero um dia me encontrar com Jesus. Porque eu quero viver a vontade de Deus neste mundo. Porque eu quero ser um testemunho na tua presença. Então eu tirei do meu coração que eu estava lutando pelo meu casamento, pela minha família, pelo meu esposo, porque eu queria ser amada, porque eu queria que ele me desse carinho, porque eu queria ser uma mulher desejada por ele, porque eu queria ser uma mulher bem amada, queria mostrar para as pessoas lá fora que eu tinha um esposo, um lar abençoado, né? Eu tirei tudo aqueles sonhos que a gente tem de mulher ou até mesmo de homem que quer, né, que deseja às vezes essa carência humana da carne. Quando eu vivenciei o Espírito, a vontade de Deus, eu comecei a focar, falei, Deus, eu estou vivendo isso por amor a Ti. É por amor a Ti que eu estou vivendo. Eu estou passando por todas essas zonas, esses limites, os meus limites, todas as humilhações, as asas da humilhação tenham descido, porque tem uma alma, porque o Senhor morreu por essa alma, porque o sangue dessa alma, a vida
desta alma é muito valiosa para ti. Então é por amor a ti que eu estou suportando, é por amor a ti que eu vou suportar, e é por amor a ti que eu vou acreditar que o Senhor pode. Se o Senhor quiser, o Senhor vai fazer. Se o Senhor não quiser, o Senhor também não vai fazer. Porém, a tua vontade vai prevalecer. Irmãos, quando eu comecei, quando o Senhor me fez, me tirou, eu deixei sair o foco de tirar o meu esposo do trono e coloquei Deus no trono da minha vida. Que eu foquei em Deus, que eu foquei em servir o Senhor, em fazer a vontade do Senhor. Deus começou a mudar. Irmãos, foi algo tremendo. E eu lembro que eu não tinha força mais para ir para o círculo de oração. Eu não tinha, começou essa pandemia e eu estava muito assim abatida, assim, já havia dias que os dias da gente não ir para a igreja, quando liberou para ir, eu lembro que naquele dia era uma guerra muito forte que eu tive que lutar. E eu fui para o círculo de oração, né, venci aquela guerra e cheguei ali no círculo de oração, e ali eu fiquei quietinha ali, eu falei, Senhor, me deixa quieta aqui, eu não quero que as irmãs me enxerguem, que me dê oportunidade para minha frente. Só que eu já tinha falado para o Senhor que se o Senhor me desse alguma oportunidade, eu não ia mais rejeitar. Assim, eu tinha decidido a servir o Senhor e a fazer a vontade dele. No finalzinho ali do círculo de oração, a dirigente me viu e me chamou. E ali eu já pensei, eu falei, meu Deus. Aí ela perguntou para mim se eu não podia levar a palavra no programa de rádio na quinta-feira. Isso era numa quarta, no próximo dia. No dia, né? Logo no outro dia. E eu pensei, não dei a resposta para ela, mas para Deus eu falei sim já. Sim, Senhor, eu vou. Só que eu disse para ela, irmã, eu vou conversar lá em casa certinho e eu dou a resposta para você. E eu vim ali, irmãos, no percurso para minha casa, eu vim ali falando para o Senhor. Eu falei, Deus, eu vou fazer a tua vontade, eu vou ir. E que seja feita a tua vontade, Senhor. Porque se o Senhor quiser fazer, o Senhor faz, se não, mas é por amor a ti que eu estou nessa batalha. Quando eu entrei dentro de casa, e o Senhor naquele dia, pelo aquele sim, pela forma como eu havia vencido aquela guerra ali, Ele havia vencido, me ajudado a vencer. Ele me deu um maior sinal que eu não imaginava receber naquele mesmo dia. Meu esposo estava me esperando, ali já próximo à porta, e ali ele perguntou para mim, você quer estar ao meu lado? Você quer viver junto comigo? Você quer que nós vamos criar nossos filhos juntos? Aí eu olhei para ele meio assustado assim e pensei, por que você está perguntando? Eu quero saber da sua resposta. Eu falei, sim, eu sou sua esposa, eu quero estar ao seu lado. E ele falou assim, então, vamos pensar daqui para frente juntos, nós vamos embora deste lugar, vamos recomeçar a nossa vida, porque eu quero viver ao seu lado junto com os nossos filhos. E vamos, sabe, foi muito lindo. Naquele momento eu não tinha reação, mas só Deus sabia o que estava dentro de mim. Meu coração estava saltando de alegria. E a partir daquele dia, ele mudou, sabe? Totalmente. Eu passei a ver o meu esposo de novo. A ver a pessoa que eu tanto sonhei, né? Que eu tanto orei, clamei que fosse. Né? O tratamento dele comigo. E eu posso dizer para vocês assim, que vale a pena a gente persistir, lutar. Vale a pena, irmãos. Porque a recompensa ela é muito grande. Deus é fiel, Ele é verdadeiro. Então, assim, hoje a gente já pode sentar, a gente senta para né, pensar no futuro, nossos filhos. E quando eu vejo ele assim, me dando carinho, querendo a minha atenção, querendo estar ao meu lado, me abraçando, sabe? É algo assim que eu fico glorificando em espírito ao Senhor. E eu digo para você que está aí do outro lado, que está na batalha, que está lutando, não desista. Vai chegar momentos que você vai pensar em desistir, vai chegar momentos, eu sei o que é aflição, eu sei o que é
Você acordar e pensar assim, hoje eu não vou suportar, eu vou cair fora desse deserto, eu vou tomar uma atitude, eu sei o que é isso. Mas dê ouvido ao Espírito Santo. Dê ouvido o que o Senhor fala dentro do teu coração. Aquele grito que fica lá no fundo, dizendo assim, continue, persista. É só mais um dia. Porque, irmãos, é de um dia para o outro, sabe? Quando você menos espera, aquele repúdio, aquela opressão cai por terra. E o nome do Senhor é glorificado. O nome do Senhor é exaltado. É algo tremendo. E só Deus para fazer isso. Então não desista. Eu digo por experiência própria. E eu sei que a minha luta, né, que a nossa batalha, ela não acaba. Vai ser todos os dias. Um lar restaurado, ele tem que requer muito cuidado, ele tem que ter muita sabedoria. Hoje eu busco muito isso de Deus. Mas você que ainda está esperando a tua bênção, esperando a resposta, não deixe que as aflições, que as humilhações, que tudo que você enxerga, que muitas vezes você pensa que isso é demais para mim, Deus, eu não vou suportar, não deixe que isso seja o alvo. Mas olhe para Cristo. Pense, eu estou sofrendo, eu estou passando por isso porque eu quero viver a tua vontade, Deus. Porque eu quero te servir, porque eu quero me encontrar contigo, Deus. Porque no dia que o Senhor voltar sobre as nuvens, eu quero estar ao teu lado, junto com a minha família, junto com aqueles a qual eu amo. Então eu vou ser esse testemunho vivo até o fim e vou alcançar aqui ainda na terra tuas promessas. Pense assim. E você vencerá em nome de Jesus. E aqui eu termino o meu testemunho dando glória a Deus e exaltando esse Deus que merece toda a honra e toda a glória. Amém, Jesus. Fiquem com Deus, amados irmãos e irmãs.